Olá, eu me chamo Isabela e eu e meu grupo vamos apresentar sobre a anatomia dos músculos dos membros superiores. E a vista anterior dos músculos que serão discutidos, que são o ombro, o braço, o antebraço e a mão, e a vista posterior deles. Antes da gente falar dos músculos propriamente ditos, é interessante a gente falar sobre a drenagem linfática deles, certo? Ou os músculos dos membros superiores são drenados pelos vasos linfáticos superficiais e pelos vasos linfáticos profundos. Os vasos linfáticos superficiais, eles têm origem nos plexos linfáticos na pele da mão, como mostra aqui essa imagem, certo? E o trajeto dele acompanha as veias superficiais. E eles precisam acompanhar as veias, visto que não tem um sistema pulsátil, né? Não tem uma bomba pulsátil no sistema linfático, então eles precisam acompanhar vasos. Nesse caso, são as veias. Os vasos linfáticos que acompanham a veia basílica entram nos linfonodos cubitais, que ficam na região do cotovelo, e seguem para os linfonodos axilares laterais. Já os vasos linfáticos que acompanham a veia cefálica cruzam o braço em direção aos linfonodos axilares apicais. E alguns passam pelos linfonodos deltopeitorais, mas eles não constituem maioria, certo? A maioria vai para os linfonodos axilares apicais. Os vasos linfáticos profundos acompanham o trajeto das veias profundas, que são as veias radial, ulnar e braquial. Na drenagem, eles coletam linfa de cápsulas articulares, periósteos, tendões e os músculos, né? O destino final deles são os linfonodos axilares umerais. A gente vai ter 5 grupos de linfonodos axilares, certo? Os peitorais ou anteriores, que eles drenam a linfa da parede torácica anterior, e a maior parte da mama, e são esses aqui em rosa, certo? Os subescapulares ou posteriores drenam a parede torácica posterior e a região escapular. São esses destacados em vermelho. Os humerais ou laterais recebem a maior parte da linfa do membro superior. E eles são esses aqui em verde. Os centrais estão localizados na base da axila e recebem linfa dos grupos peitoral, subescapular e humeral. Eles estão aqui destacados em azul escuro. E os apicais se localizam no ápice da axila e recebem linfa de todos os outros grupos, que são os amarelos aqui. A linfa, ela, nos membros superiores, ela pode ter 3 destinos principais. O tronco linfático subclávio, que ele é formado pela união dos vasos aferentes dos linfonodos apicais, que são esses em amarelo. Do lado direito dos membros superiores, eles podem drenar para o ducto linfático direito, e do lado esquerdo, drenam para o ducto torácico. Dando início agora aos músculos, a gente vai começar a falar pelos anteriores do ombro. O peitoral maior tem origem na parte clavicular, na parte esternocostal e na parte abdominal. As principais ações são realizar a flexão, a abdução e a rotação medial do braço no ombro. A inserção proximal dele se dá na metade external da clavícula, no externo até a 7ª costela, nas 6 cartilagens costais superiores e na aponeurose do músculo oblíquo do abdômen. A inserção distal dele se dá no sulco intertubular do úmero. Ele é inervado pelos nervos peitorais lateral e medial, que se originam do plexo braquial, certo? A vascularização sanguínea é feita pelos ramos peitorais da artéria toracoacromial e pelos ramos perfurantes da artéria torácica interna. O peitoral menor tem origem na face anterior da 3ª, 4ª e 5ª costelas e fáscia nos espaços intercostais. As principais ações são abaixar o ângulo lateral da escápula e a protraí-la. A inserção proximal dele é da 3ª à 5ª costela e a inserção distal é no processo coracoide da escápula. A inervação é feita pelo nervo peitoral medial e a vascularização sanguínea pelo ramo peitoral da artéria toracoacromial e artérias intercostais e torácica lateral. O serrato anterior tem origem na parte lateral da 1ª à 8ª costelas, podendo chegar à 10ª, certo? E face profunda nos espaços intercostais. As principais ações é realizar a protusão e a rotação da escápula, ou seja, puxa anteriormente na direção da parede torácica.
Ele tem inserção proximal nas superfícies externas da primeira à oitava ou nona costelas, depende da anatomia da pessoa. E a inserção distal é da face costal da margem medial da escápula. Ele é inervado pelo nervo torácico longo. A vascularização sanguínea é feita pelas artérias torácicas superior e lateral, que são ramos da artéria trocodorsal. O subclavo tem origem na primeira costela e as principais ações dele são deprimir e ancorar a clavícula. A inserção proximal dele é a junção da primeira costela com a cartilagem costal, e a inserção distal é na face inferior da clavícula. Ele é inervado pelo nervo subclavo e a vascularização sanguínea é feita pelo ramo clavicular da artéria toracocromial. O deltoide ele possui 3 porções, e cada porção tem uma origem própria. O terço lateral da clavícula é, é a origem da parte anterior. O acrômio é a origem da parte medial e a espinha da escápula é a origem da parte posterior do deltoide. As principais ações da parte anterior do deltoide é flexionar e girar medialmente o braço no ombro. A parte média abduz o braço no ombro e a parte posterior estende e gira lateralmente o braço no ombro. A inserção proximal, assim como a origem, cada porção do deltoide vai possuir uma inserção proximal. Logo, a inserção anterior tem a porção anterior tem a sua inserção proximal no terço lateral da clavícula, a porção medial no acrômio e a porção posterior na espinha da escápula. A inserção distal é feita pela tuberosidade deltoide do húmero. Ele é inervado pelo nervo axilar e a vascularização sanguínea é feita pela artéria circunflexa posterior do húmero, que é um ramo deltoide da artéria toracocromial. Meu nome é Soiane e eu vou falar sobre os músculos posteriores do ombro. Começando pelo trapézio, ele se origina no terço medial da linha nucal superior, na protuberância occipital externa, no ligamento nucal e nos processos espinhosos da vértebra costal 7 à torácica 12. As principais ações é a elevação, retração e rotação da escápula. As fibras superiores elevam e as fibras médias retraem e as fibras inferiores deprimem a escápula. A inserção proximal se dá no terço médio da linha nucal superior, na protuberância occipital externa, no ligamento nucal e processos espinhosos da sétima vértebra cervical até a 12ª torácica. E a distal é no terço lateral da clavícula, no acrômio e espinha da escápula. A inervação é feita pelo nervo acessório espinal. A vascularização é feita pela artéria cervical transversa nos ramos dorsais das artérias intercostais posteriores. No músculo latíssimo do dorso, a sua origem se dá nos processos espinhosos das vértebras torácicas e lombares, da vértebra torácica 7 até a lombar 5, da oitava até a 12ª costelas e do ângulo inferior da escápula, além da crista ilíaca. As principais ações é a extensão, adução e rotação medial do húmero na articulação do ombro. A inserção proximal é nos processos espinhosos da sétima vértebra torácica até a 12ª, na face toracolombar, na crista ilíaca e 3 ou 4 costelas inferiores.
e a distal é no sulco intertubular do húmero. A inervação é feita pelo nervo toracodorsal, da sexta costela vértebra cervical até a oitava, e a vascularização é feita pela artéria toracodorsal, nos ramos dorsais das nona, décima e 11ª artérias intercostais posteriores, da artéria subcostal e das 3 primeiras artérias lombares. No levantador da escápula, a origem é nos processos transversos das 4 vértebras cervicais superiores, e as principais ações é a elevação da escápula e a inclinação da cavidade glenoidal inferiormente, girando a escápula. A inserção proximal é nos processos transversos da vértebra cervical 1 até a 4, e a distal é na parte superior da margem medial da escápula. A inervação é feita pelos nervos dorsal da escápula e cervicais. A vascularização é feita pela artéria dorsal da escápula e a artéria cervical transversa e a artéria cervical ascendente. Nos músculos romboides maior e menor, a origem do maior é nos processos espinhosos das vértebras torácicas 2 a 5 e se insere na borda medial da escápula. E o menor é no ligamento nucal e dos processos espinhosos da 7ª vértebra costal até a primeira torácica. E as principais ações é a retração e rotação da escápula para deprimir a cavidade glenoidal e fixa a escápula na parede torácica. A inserção proximal do menor é no ligamento nucal e processos espinhosos da vértebra costal 7 até a torácica, a primeira torácica, e a maior é nos processos espinhosos da 2ª torácica até a 5, e a distal é na margem medial da escápula, do nível da espinha até o ângulo inferior. A inervação é pelo nervo dorsal da escápula, e a vascularização do maior é feita pela artéria dorsal da escápula, ou ramo profundo da artéria cervical transversa, e ramos dorsais das 5 ou 6 primeiras artérias intercostais posteriores. E a menor é pela artéria dorsal da escápula, ou ramo profundo da artéria cervical transversa, e ramos dorsais das 5 ou 6 primeiras artérias intercostais posteriores. No músculo supraespinal ou músculo do manguito rotator se origina na fossa supraespinal, localizada na porção posterior superior da escápula, e as principais ações é a abdução do braço e atua em conjunto com os músculos do manguito rotator. Na inserção proximal é feita na fossa supraespinal da escápula e fáscia supraespinal. Na distal é na faceta superior do tubérculo maior do húmero. A inervação é feita pelo nervo supraescapular e a vascularização pela artéria supraescapular. No infraespinal, a origem é na fossa infraespinal da escápula, que encontra-se inferior à espinha da escápula. E as principais ações é a rotação lateral do ombro, que ajuda a manter a cabeça do húmero na cavidade glenoidal. A inserção proximal é na fossa infraespinal da escápula e fáscia infraespinal, e a distal é no tubérculo maior do húmero.
A inervação é feita pelo nervo supraescapular e a vascularização é feita pela artéria supraescapular. No músculo redondo menor, a origem é na borda medial da não, a origem é na borda lateral da escápula e as principais ações é a rotação lateral do braço no ombro e ajuda a manter a cabeça do húmero na cavidade glenoidal. A inserção proximal é na margem lateral da escápula e a distal é no tubérculo maior do húmero. A inervação é feita pelo nervo axilar e a vascularização pela artéria circunflexa da escápula. No redondo maior, ele se origina na superfície posterior do ângulo inferior da escápula e as principais ações é a adução do braço e a rotação do ombro medialmente. A inserção proximal é feita na face posterior do ângulo inferior da escápula e a distal é no lábio medial do sulco intertubercular do húmero. A inervação é pelo nervo subescapular inferior e a vascularização pela artéria circunflexa da escápula. No músculo subescapular, a origem é na fossa subescapular anterior e as principais ações é rotação do braço medialmente no ombro e o A2, e ajuda a manter a cabeça do húmero na cavidade glenoidal. A inserção proximal é na fossa subescapular da escápula e a distal no tubérculo menor do húmero. A inervação é pelos nervos subescapulares superior e inferior e a vascularização é na artéria subescapular e artéria torácica lateral. Agora eu vou falar sobre os músculos do braço. Começando pelo bíceps braquial, que é a sua origem, começando pela cabeça longa é no tubérculo supraglenoidal da escápula e cursa no sulco intertubercular, dentro de sua própria baía sinovial. E a cabeça curta é no processo coracoide. E as principais ações é a supinação do antebraço flexionado e flexiona o antebraço e o cotovelo. A inserção proximal da cabeça curta é no ápice do processo coracoide da escápula e a da cabeça longa é no tubérculo supraglenoidal da escápula. E a distal é na tuberosidade do rádio e fáscia do antebraço via aponeurose do músculo bíceps braquial. A inervação é pelo nervo músculo cutâneo e a vascularização é pelos ramos musculares da artéria braquial. No músculo braquial, ele se origina na parte inferior da superfície anterior do húmero e as principais ações é a flexão do antebraço no cotovelo em todas as posições. A inserção proximal é na metade distal anterior do húmero a inserção proximal é na metade distal anterior do húmero e a inserção distal é no processo coracoide e tuberosidade da unha. A inervação é pelo nervo musculocutâneo e a vascularização é feita pela artéria recorrente radial e ramos musculares da artéria braquial. Meu nome é Mariana Alice e agora eu vou dar continuidade aos músculos do braço. O músculo coracobraquial, ele vai ter origem no processo coracoide da escápula e as suas principais ações é flexionar e aduzir o ombro.
Esse músculo ele vai ter inserção proximal na ponta do processo coracoide da escápula, como a gente pode ver na imagem, representado em verde, e a inserção distal vai ser no terço médio da face medial do húmero. Esse músculo ele vai ser inervado pelo nervo musculocutâneo e vai ser vascularizado pelos ramos musculares da artéria braquial. O músculo tríceps braquial, ele vai ter 3 porções e vai ter origem na cabeça longa, no tubérculo infraglenoidal, na cabeça lateral, que é na superfície posterior do húmero, acima do sulco radial, e na cabeça medial, que é na superfície posterior do húmero, só que abaixo do sulco radial. As suas principais ações é realizar a extensão do antebraço do cotovelo. A sua inserção proximal, na cabeça longa, vai ser no tubérculo infraglenoidal da escápula, que é logo inferior à cavidade glenoide da escápula. A cabeça lateral vai ser na face posterior do húmero, e a da cabeça medial vai ser na face posterior do húmero, inferiormente ao sulco do nervo radial. Já a sua inserção distal vai ser na face posterior do olecrano da una e a face do antebraço. A sua inervação é feita pelo nervo radial e o nervo axilar. Ambos são ramos do plexo braquial. E já a sua vascularização é realizada pelo ramo da artéria braquial profunda. O músculo ancônio, ele vai ter origem na face dorsal do epicôndilo lateral do húmero. As suas principais ações é auxiliar o tríceps braquial na extensão do cotovelo e abduz a una durante a pronação. A sua inserção proximal é na face posterior do epicôndilo lateral do húmero e a sua inserção distal é na face lateral do olecrano e parte superior da face posterior da una. Esse músculo ele vai ser inervado pelo nervo radial e vascularizado pela artéria braquial profunda. Agora eu vou falar sobre os músculos anteriores do antebraço. Pronador redondo. O músculo pronador redondo vai ter origem na cabeça humeral, linha supracondilar medial do húmero, e na cabeça unar, que é no processo coronoide da una. E as suas principais ações vai ser realizar a pronação do antebraço e a flexão do cotovelo. O pronador redondo, ele vai ter a inserção proximal no epicôndilo medial do húmero e no processo coronoide da una, e a sua inserção distal na metade da face lateral do rádio. Esse músculo ele vai ser inervado pelo nervo mediano e vascularizado pela artéria recorrente ulnar do ramo anterior. O músculo flexor radial do carpo, ele vai ter origem no epicôndilo medial do húmero e as suas principais ações é realizar a flexão da mão na articulação do punho e a abdução dele. Ele vai ter a inserção proximal no epicôndilo medial do húmero e a inserção distal vai ser na base do segundo osso metacarpal. A sua inervação é realizada pelo nervo mediano e a sua vascularização é realizada pela artéria radial. O músculo palmar longo, ele vai ter origem no epicôndilo medial do húmero também, e as suas principais ações é flexionar a mão na articulação do punho e tensiona a aponeurose palmar, que é uma membrana fibrosa em formato de leque que vai estar ali para proteger os nervos e os vasos da palma da mão.
A inserção proximal é no epicôndilo medial do úmero, e a inserção distal vai ser na metade distal do retináculo dos músculos flexores e na alveoneurose palmar, como eu já havia citado. O palmar longo, ele vai ser inervado pelo nervo mediano e vascularizado pela artéria recorrente ulnar do ramo posterior. O músculo flexor ulnar do carpo, ele vai ter duas porções em sua origem, na cabeça humeral, no epicôndilo medial do úmero, e na cabeça ulnar, que vai ser no olecrano e imagem posterior da una. E as suas principais ações é realizar a flexão da mão na articulação do punho e a adução dele. A inserção proximal desse músculo na cabeça humeral é no epicôndilo medial do úmero, e na cabeça ulnar é no olégrano e imagem posterior da una. Já a sua inserção distal vai ser no osso pisiforme, no âmulo do osso amato e no quinto osso metacarpão. A sua inervação é realizada pelo nervo ulnar e a sua vascularização sanguínea é feita pela artéria recorrente ulnar do ramo posterior. O músculo flexor superficial dos dedos, ele vai ter origem na cabeça húmero-radial do epicôndilo medial do úmero e processo coronoide da una, e na cabeça radial, metade proximal da margem anterior do rádio. A sua principal ação é realizar a flexão das falanges médias dos 4 dedos mediais e também flexiona fracamente as falanges proximais, o antebraço e o punho. A sua inserção proximal é na cabeça húmero-ulnar, no epicôndilo medial do úmero, no ligamento colateral ulnar e o processo coronoide da una. Também a inserção proximal é na cabeça radial, na metade superior da parte anterior do rádio. Já a sua inserção distal é no corpo nas falanges médias dos 4 dedos mediais na face palmar. É inervado pelo nervo mediano e vascularizado pela artéria radial e ulnar. O músculo flexor profundo dos dedos, ele vai ter origem em 3/4 proximais da face anterior e medial da una e na membrana interóssea, que é aquela membrana entre os ossos. E as suas principais ações é realizar a flexão das falanges distais dos 4 dedos mediais e também auxilia na flexão do punho. A sua inserção proximal é nos 3/4 proximais das faces medial e anterior da una e na membrana interóssea, e a inserção distal é nas bases palmares das falanges distais dos 4 dedos mediais. A sua inervação tem 2 partes, a parte medial, que é feita pelo nervo ulnar, e a parte lateral, que é inervada pelo nervo mediano. Já a sua vascularização sanguínea é realizada pela artéria interóssea anterior e os ramos musculares da artéria ulnar. O músculo flexor longo do polegar, ele vai ter origem na face anterior do rádio e na membrana interóssea, e as suas principais ações é realizar a flexão das falanges do primeiro dedo, no caso o polegar. A sua inserção proximal é na face anterior do rádio e na membrana interóssea adjacente. Já a sua inserção distal é na base da falange distal do polegar, na face palmar. Esse músculo ele vai ser inervado pelo nervo mediano, interósseo anterior, e vascularizado pela artéria interóssea anterior. O músculo pronador quadrado, como dá para ver na imagem, ele vai ter a origem na face anterior distal da una,
e as suas principais ações é realizar a pronação do antebraço. A sua inserção proximal é no quarto distal da face anterior da ulna e a inserção distal é no quarto distal da face anterior do rádio. Esse músculo ele vai ser inervado pelo nervo mediano interósseo anterior e é vascularizado pela artéria interóssea anterior. Meu nome é Maria Gabriela e agora nós vamos ver sobre os músculos posteriores do antebraço. O primeiro músculo nós vamos ter o braquiorradial, que ele vai ter a sua origem na crista supracondylar lateral do úmero e no septo intermuscular lateral do braço. A sua principal ação é de realizar a flexão do cotovelo, especialmente em pronação média do antebraço. A sua inserção proximal vai ser nos 2/3 proximais da crista supracondylar lateral do úmero e a inserção distal vai ser na face lateral da extremidade distal do rádio. Ele vai ser inervado pelo nervo radial e vascularizado pela artéria recorrente radial. Em seguida, temos o extensor radial longo do carpo. Ele vai ter sua origem na crista supracondylar lateral do úmero e no septo intermuscular lateral do braço. A sua principal ação é de realizar a extensão e a abdução da mão na articulação do punho. A sua inserção proximal é na crista supracondylar lateral do úmero e a inserção distal na base do segundo osso metacarpal. Ele vai ser inervado também pelo nervo radial e vascularizado pela artéria radial e artéria recorrente radial. Depois temos o extensor radial curto do carpo. Ele vai se originar no epicôndilo lateral do úmero a partir do tendão comum dos músculos extensores. A sua principal ação é de realizar a extensão e a abdução da mão no punho. Ele vai se inserir proximalmente no epicôndilo lateral do úmero e a sua inserção distal vai ser na base do terceiro osso metacarpal. Ele vai receber a inervação através do nervo radial, do ramo profundo, e a vascularização sanguínea através da artéria radial e artéria recorrente radial. O músculo extensor dos dedos, eles vão ter também a origem no epicôndilo lateral do úmero, a partir do tendão comum dos músculos extensores. A sua principal ação é de realizar a extensão dos 4 dedos mediais das articulações metacarpofalânticas, que no caso, os 4 dedos mediais são esses 4 aqui, certo? E eles vão realizar esse movimento. Além disso, eles também realizam a extensão da mão na articulação do punho. A sua inserção proximal é no epicôndilo lateral do úmero e a sua inserção distal é nas expansões extensoras dos 4 dedos mediais. Ele vai ser inervado pelo nervo radial do ramo interósseo posterior e vascularizado pela artéria interóssea posterior. O músculo extensor do dedo mínimo, ele se origina no epicôndilo lateral do úmero a partir do tendão comum dos músculos extensores. A sua principal ação é de realizar a extensão do quinto dedo nas articulações metacarpofalânticas e interfalânticas. E a gente sabe que o dedo mínimo ele é conhecido popularmente como dedo midinho, que seria esse. E esse vai ser o movimento que ele vai realizar. A inserção proximal é no epicôndilo lateral do úmero e a sua inserção distal é na expansão extensora do quinto dedo.
Ele vai ser inervado também pelo nervo radial do ramo interósseo posterior e vascularizado pela artéria interóssea posterior. O músculo extensor ulnar do carpo, ele tem origem no epicôndilo lateral do úmero e na margem posterior da una. A sua principal ação é de realizar a extensão e a adução da mão na articulação do punho. A sua inserção proximal é no epicôndilo lateral do úmero e margem posterior da una, e a inserção distal é na base do quinto osso metacarpal. Ele é inervado pelo nervo radial do ramo interósseo posterior e vascularizado pela artéria interóssea posterior. O músculo supinador, ele tem a origem no epicôndilo lateral do úmero, no ligamento colateral radial, ligamento anular do rádio e na crista do músculo supinador, na una. A sua principal ação é de realizar a supinação do antebraço. A inserção proximal vai ser no epicôndilo lateral do úmero, ligamentos colateral radial e anular do rádio, fossa do supinador e na crista da una. A inserção distal vai ser nas faces lateral, posterior e anterior do terço proximal do rádio. Ele vai ser inervado pelo nervo radial do ramo profundo e vascularizado pela artéria recorrente radial e artéria interóssea posterior. O músculo abdutor longo do polegar, ele vai ter a origem na face posterior das metades proximais do rádio, da una e da membrana interóssea. A sua principal ação é de realizar a abdução do polegar e a sua extensão na articulação carpo-metacarpal. Ele vai se inserir proximalmente nas faces posteriores da una, rádio e membrana interóssea e vai se inserir distalmente na base do primeiro osso metacarpal na face lateral. Ele é inervado pelo nervo radial do ramo interósseo posterior e vascularizado pela artéria interóssea posterior. Em seguida, temos o extensor curto do polegar. Vai ter a origem na face posterior do terço distal do rádio e membrana interóssea adjacente. A sua principal ação é de realizar a extensão da falange proximal do polegar na articulação carpo-metacarpal. A sua inserção proximal vai ser nas faces posteriores do rádio e da membrana interóssea. A sua inserção distal vai ser na base da falange proximal do polegar da face posterior. Ele vai ser inervado pelo nervo radial e vascularizado pela artéria interóssea posterior. O músculo extensor longo do polegar, ele vai ter a origem na face posterior do terço médio da una e membrana interóssea. A sua principal ação é de realizar a extensão da falange distal do polegar nas articulações metacarpofalângicas e interfalângicas. A sua inserção proximal é na face posterior do terço médio da una e membrana interóssea. A sua inserção distal é na base da falange distal do polegar na face posterior. Ele é inervado pelo nervo radial e vascularizado pela artéria interóssea posterior. O músculo extensor do indicador, ele vai ter a origem na face posterior do terço distal da una e membrana interóssea. A sua principal ação é de realizar a extensão do segundo dedo, que seria esse daqui. E ele vai realizar esse movimento de extensão. Além do mais, ele auxilia na extensão das mãos no punho. A sua inserção proximal vai ser na face posterior da una e membrana interóssea.
e a sua inserção distal vai ser na expansão extensora do segundo dedo. Ele vai ser inervado pelo nervo radial do ramo interósseo posterior e vascularizado pela artéria interóssea posterior. Meu nome é Marina e eu vou falar sobre os músculos intrínsecos da mão. Primeiro, a gente tem o músculo curto do polegar, que ele tem origem nos tubérculos dos ossos escafoide e trapézio e retináculo dos flexores. A sua principal ação é realizada a abdução do polegar na articulação metacarpofalângica. Sua inserção proximal é no retináculo dos músculos flexores e tubérculos do escafoide e do trapézio. Já a inserção distal é na base da falange proximal do polegar. Sua inervação se dá no nervo mediano, no ramo recorrente, e a vascularização no ramo palmar superficial da artéria radial. Já o músculo flexor curto do polegar, ele tem duas origens. Na cabeça superficial se origina no retináculo dos flexores e no tubérculo do osso trapezoide, e na cabeça profunda, no osso trapezoide e no capitato. Sua principal ação é realizar a flexão da falange proximal do polegar. Sua inserção proximal é no retináculo dos músculos flexores e no tubérculo do trapézio, e a distal na parte lateral da base da falange proximal do polegar. Sua inervação é no nervo mediano, do ramo recorrente, e sua vascularização realiza a flexão da falange proximal do polegar. O oponente do polegar tem origem no tubérculo do osso do trapézio e no retináculo dos flexores. Sua principal ação é realizar a oposição do polegar em direção ao centro da palma da mão e a rotação medial do polegar. Sua inserção proximal é no retináculo dos músculos flexores e no tubérculo do trapézio, e a distal é na parte lateral do primeiro osso metacarpal. A inervação é pelo nervo mediano, do ramo recorrente, e a vascularização pelo ramo palmar superficial da artéria radial. O adutor do polegar tem duas origens, né? A cabeça transversa, que é pela base palmar do terceiro osso metacarpal, e a cabeça oblíqua, que é pelo osso captato, pelas bases palmares dos ossos metacarpais 2 e 3. Sua principal ação é realizar a adução do polegar em direção ao dedo médio. Sua inserção proximal na cabeça oblíqua pela segunda base e terceira metacarpal e do capitato. Na transversa é pela face anterior do corpo e do terceiro osso metacarpal. Já a distal é pela parte medial da base da falange proximal do polegar. Sua inervação é pelo nervo ulnar do ramo profundo e a vascularização pelo arco palmar profundo. O abdutor do dedo mínimo tem sua origem pelo osso pisiforme, do ligamento pisomato, do tendão do flexor ulnar do carpo, e sua principal ação é realizar a abdução do quinto dedo. Sua inserção proximal é pisiforme na pisiforme no tendão flexor ulnar do carpo, e a distal na parte medial da base da falange proximal do quinto dedo. Sua inervação é pelo nervo ulnar, no ramo profundo, e sua vascularização pelo ramo palmar profundo da artéria ulnar. O flexor curto do dedo mínimo tem sua origem pelo âmulo do amato e retináculo dos flexores. Sua principal ação é realizar a flexão da falange proximal do quinto dedo. Sua inserção proximal
é no âmulo do amato e retináculo dos músculos flexores, e a distal na parte medial da base da falange, próxima ao quinto dedo. Sua inervação é pelo nervo ulnar, do ramo profundo, e a vascularização sanguínea pelo ramo palmar profundo da artéria ulnar. O oponente do dedo mínimo tem sua origem pelo âmulo do amato e o retináculo dos músculos flexores. Sua principal ação é puxar o quinto osso metacarpal anteriormente e realizar a sua rotação, levando a posição com o polegar. A sua inserção proximal é pelo âmulo do amato e retináculo dos músculos flexores e a distal pela face palmar do quinto osso metacarpal. A inervação é pelo nervo ulnar do ramo profundo e a vascularização pelo ramo palmar profundo da artéria ulnar. Lumbricais, primeiro e segundo. Eles possuem a origem da superfície lateral radial, do tendão flexor profundo dos dedos, o tendão do segundo dedo, a superfície lateral radial, do tendão flexor profundo dos dedos, tendão do terceiro dedo. Sua principal ação é realizar a flexão dos dedos nas articulações metacarpofalângicas e sua extensão nas articulações interfalângicas. Sua inserção proximal é nos dois tendões laterais do flexor profundo dos dedos e a distal nas partes laterais das expansões dos segundos e terceiros dedos. Sua inervação é pelo nervo mediano e a vascularização pelos arcos palmares profundo e superficial. Os lubricais terceiro e quarto possuem a origem da face radial do tendão do quarto dedo mais a face ulnar do tendão do terceiro dedo e face radial do tendão do quinto dedo mais a face ulnar do tendão do quarto dedo. Sua principal ação é realizar a flexão dos dedos nas articulações metacarpofalângicas e sua extensão nas articulações interfalângicas. Sua inserção proximal é pelos três tendões mediais do flexor profundo dos dedos e a distal pelas partes laterais das expansões dos quartos e quintos dedos. Sua inervação é pelo nervo ulnar do ramo profundo e a vascularização é pelos arcos palmares profundos e superficial. Interósseos dorsais. Sua origem é pelos lados adjacentes dos metacarpais. Sua principal ação é os interósseos dorsais realizarem uma abdução nos dedos e também a flexão dos dedos nas articulações metacarpofalângicas e sua extensão nas articulações interfalângicas. Sua inserção proximal é pelos lados dos dois ossos metacarpais e a distal pelas expansões extensoras e base das falanges proximais do segundo ao quarto dedo. Sua inervação pelo nervo ulnar do ramo profundo e a vascularização pelo arco palmar profundo. Interósseos palmares. Sua origem é pelo lado medial ulnar do metacarpal dos dedos e sua principal ação é realizar a abdução dos dedos e também a flexão dos dedos nas articulações metacarpofalângicas e sua extensão nas articulações interfalângicas. Sua inserção proximal é pelas faces palmares do segundo, quarto e quinto osso metacarpal e a distal é pelas expansões extensoras dos dedos e bases das falanges proximais do segundo, quarto e quinto dedo. Sua inervação é pelo nervo ulnar do ramo profundo e a vascularização pelo arco palmar profundo. A nossa ordem de apresentação foi a seguinte, e essas foram as referências que nós usamos. Obrigada. Deve ter ficado com uma cara de tabacuda da porra, viu? Ai, Jesus.